This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Boroá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BoroáPodcast, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BoroáPodcast para mais informações. Oceano Atlântico, 1 de janeiro de 1980. Escuridão. Silêncio. Aqui não há ninguém. As únicas formas de vida serpenteiam pelas trevas, flutuando no vazio. E perante o negrume e a quietude, ela dorme. Mas não por muito tempo. De repente, das profundezas, algo agita as águas. A princípio é só um pronúncio, uma leve vibração. As formas de vida fogem, apavoradas, mas não há escapatória. A areia levanta-se como um véu, a água vibra, a terra treme. A milhares de quilómetros de profundidade, o corpo dela move-se para a frente e para trás, empurrando para cima o peso do mundo, como se quisesse escapar da sua prisão. Ela abre-se ao meio. Uma explosão de luz, calor e energia, vermelha e amarela como o sangue do próprio sol, fura a escuridão ao meio e faz borbulhar as águas. Pedregulhos incandescentes sobem e descem como na maré, empurrados pela força de continentes inteiros. A terra vomita um líquido quente das suas entranhas e a planície, que até há segundos estiver em paz, transforma-se numa visão infernal de montanhas ardentes brotando do interior do planeta. O oceano ferve, pintado de vermelho. Ela acordou. Está viva, furiosa. E lá em cima, a milhares de quilómetros, onde há luz, vento e céu azul, a terra treme e os homens sofrem. Esta é a história do sismo de 1980 nos Açores. Olá a todos e bem-vindos. Neste episódio de História Obscura vamos falar sobre o sismo de 1980 nos Açores e a reconstrução de Angra do Heroísmo, cidade património da Unesco desde 1984. E entretanto, fica aqui uma pequena nota. Como veremos, várias ilhas foram afetadas pelo sismo. Contudo, pela quantidade de informação disponível e pelos detalhes que existem sobre o processo de reconstrução e de elevação ao património da humanidade, vamos focar-nos mais no contexto terceirense e angrense. Esta é a história de um sítio que por vezes a história esquece. E é também uma história da humanidade, tanto em harmonia como em confronto com a natureza. É conhecida a beleza paradisíaca dos Açores, mas há mais de 500 anos de história portuguesa neste arquipélago. E é também importante ir ao detalhe, para lá do postal. As ilhas portuguesas são muitas vezes vistas como periféricas, mas não há razão para isso. Estiveram, em vários momentos, no centro do nosso desenvolvimento. Mas primeiro, uma introdução. Os Açores são um arquipélago, um conjunto de 9 ilhas situadas a leste de Portugal continental, em pleno Oceano Atlântico. São ilhas verdejantes, de árvores delicadas, terra vermelha, de rocha preta, de sol raiado e mar azul. Mas, de mão dada com esta beleza frágil, está um perigo constante.
uma verdadeira bomba atómica sísmica. As ilhas assentam no local exato onde se encontram as placas tectónicas americana, africana e euroasiática, onde estes três gigantes chocam. A plataforma dos Açores é o nome dado a este planalto oceânico em que as ilhas se situam. Há a microplaca em que assentam, em constante tensão com as restantes três ao seu redor. Na verdade, este planalto situa-se na dorsal médio-atlântica, uma verdadeira cordilheira submarina que vai de norte a sul do Atlântico e da qual os Açores, tal como a Islândia, são os pontos mais altos e pontos de grande atividade vulcânica. Não será então coincidência a formação de ilhas neste sítio atribulado. Hoje em dia, as ilhas dividem-se em três grupos. O grupo oriental, portanto mais direcionado para o lado de África, composto por São Miguel e Santa Maria. O grupo central, portanto no centro, composto pela Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico. E o grupo ocidental, mais direcionado para o lado dos Estados Unidos da América, que consiste na Ilha das Flores e na pequena Ilha do Corvo. São ilhas bafejadas por vários ventos que sopram, e isto é importante, no sentido dos ponteiros do relógio. É um caso singular e deve-se à zona de pressão atmosférica alta que paira sobre o arquipélago, conhecida como o anticiclone dos Açores. No resto do Atlântico Norte, os ventos circulam em sentido anti-horário. A localização única do arquipélago tornou importante em termos estratégicos. O anticiclone amenizou o seu clima e os mares. Numa época em que o transporte marítimo era feito principalmente com recurso à vela, o sentido dos ventos era crucial à navegação. Quem navega da Europa em direção a outros continentes tinha várias opções de percurso. Seguir pelo Atlântico Norte para o continente norte-americano, pelo centro diretamente até às Caraíbas ou pelo sul rumo à África. Mas no regresso, os ventos tornam quase obrigatória uma passagem pelos Açores. Os Açores tornaram-se então o epicentro da navegação no Atlântico e, a partir de 1498, uma paragem essencial na rota das especiarias. Parte de Portugal desde a descoberta de Santa Maria em 1431, as ilhas açorianas foram-se desenvolvendo em torno de várias culturas, como plantas tintureiras, a laranja, o ananás, o chá, o tabaco, a indústria baleeira e, mais recentemente, o gado de carne e de leite. Mas também em torno do comércio de especiarias. O centro deste comércio nas ilhas era Angra, hoje Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. A ilha, de formato elíptico como uma bola achatada, com cerca de 400 km², foi inicialmente batizado de Ilha de Jesus Cristo, ou do Bom Jesus, até passar a ser conhecida por Terceira, devido ou à ordem de descoberta das ilhas ou à sua posição de leste para oeste. A vila de Angra foi fundada em 1474, na Baía de Angra, um porto natural abrigado das tempestades. E a partir de 1500 foi a principal alfândega do arquipélago. Tornou-se, em 1522, a Casa da Provedoria das Armadas, que geria a frota da Casa das Índias e coordenava o seu regresso à Europa. Foi então fundamental para este processo e para a expansão do Império. Em 1534 foi elevada a cidade e tornada a Diocese dos Açores. Por duas vezes, de 1580 a 82 e de 1830 a 33, Angra foi capital do Império e local de resistência contra o domínio filipino, da ocupação espanhola e o absolutismo de Dom Miguel I.
Pelo seu papel como sede do movimento liberal durante a Guerra Civil do século XIX, recebeu o sufixo do heroísmo, passando a ser a Angra que conhecemos hoje em dia, a Angra do heroísmo. Mas ao longo da sua história, a grande valência do arquipélago foi também o seu calcanhar de Aquiles. Desde a sua descoberta e povoamento, que as ilhas dos Açores foram abaladas por vários sismos. Grande parte destes sismos afetou a Ilha Terceira e o seu centro político e comercial, a cidade de Angra. Estes desaires são ou de origem tectónica, devido a colisões nas falhas entre as placas, ou de origem vulcânica, por acumulação de magma nas mesmas falhas. Nunca houve falta de vulcões ativos nos Açores. Neste momento há 26, 8 deles submarinos. E 8 das 9 ilhas são de origem vulcânica, sendo Santa Maria uma originalidade neste sentido. Uma erupção em 1811 chegou a dar origem a um novo ilhéu, tristemente batizado de Sabrina, que prontamente submergiu e desapareceu sem rasto. Adeus, Sabrina, adeus. Uma paisagem sempre estimulada pela sua beleza delicada balança-se ainda hoje num frágil equilíbrio entre a harmonia e o caos, a cinza, a lava, o desaparecer do solo debaixo dos pés. – 1547. O primeiro sismo de que há registro nos Açores. O relatório enviado ao rei descreve um terremoto que afetou a costa noroeste da Ilha Terceira, onde agora se situam as freguesias de Altares, Raminho e Biscoitos. Registaram-se a destruição de igrejas e habitações, bem como algumas mortes. Passadas 3 décadas, a ilha de São Jorge, também no Grupo Central, foi afetada por uma crise sísmica que durou 4 meses e afetou fortemente a subsistência da sua população. 1614. A 9 de abril, a freguesia das Fontinhas, na Ilha Terceira, é arrasada. O tremor de terra afetou também as povoações vizinhas. Quase 2 meses depois, às 3 horas da tarde do dia 24 de maio, um sismo destruiu a Vila da Praia, tendo ficado registado que não houve templo que não caísse por terra, tanto monte a igreja como mosteiros e conventos. Os 2 sismos deixaram 200 mortos. Ainda nesse século, um terremoto seguido de várias réplicas e uma forte tempestade causou destruição por toda a cidade de Angra, bem como pelo resto da ilha. O temor da população terceirense levou a que se organizassem procissões para apaziguar a ira de Deus. A 9 de julho, seguiu-se outro sismo. Desta vez, a Catedral de Angra sofreu danos, com rachas numa das torres e num dos arcos das naves interiores. O resto do mês e do mês seguinte viram ainda outras crises sísmicas que se abateram sobre a população. 1755. O terremoto que demoliu Lisboa não se ficou pelo continente. Devido ao seu epicentro no Oceano Atlântico, seguiu-se um tsunami. 3 enormes ondas caíram sobre as ilhas. A Ilha Terceira foi a mais afetada. O tsunami flagelou toda a ilha, tendo a onda chegado até à praça central de Angra e destruído os navios que se encontravam no principal porto da ilha e dos Açores, o Porto das Pipas. Como Lisboa, Angra sofreu alterações estruturais à sua traça original depois do terremoto. Seguiram-se 3 outros grandes sismos no século XIX. Em 1903, com o desenvolvimento de novas tecnologias, instalaram-se 2 sismógrafos nos Açores. Um em Ponta Delgada, em São Miguel, outro na Horta, no Faial.
A 27 de setembro de 1957, entrou em erupção o vulcão dos Capelinhos, no largo da costa oeste do Faial. O vulcão manteve-se ativo durante 13 meses, semeando o caos na ilha, expelindo colunas de fogo e nuvens de fumo e cinza. Foi a primeira erupção do género a ser documentada do princípio ao fim. Não houve mortes, mas na freguesia do Capelo, várias casas e campos agrícolas foram cobertos por um manto de cinzas tóxicas. Telhados colapsaram, culturas foram perdidas. O impacto da erupção mais violenta foi sentido em várias ilhas do grupo central. E o vulcão submarino, que começou por formar um pequeno ilhéu, acabou por se ligar à ilha do Faial, acrescentando-lhe 2 km de extensão. Encorajado pelo então senador John F. Kennedy, o presidente americano Dwight Eisenhower promulgou o Azorean Refugee Act para permitir a imigração de açorianos no rescaldo da tragédia. Quase metade da população do Faial abandonou a ilha em direção ao continente americano. Quase 30 anos depois, era preciso que as coisas fossem diferentes. O Estado Novo sucumbiu em 1975 e com ele o conceito de ilhas adjacentes, como os Açores e a Madeira eram então designados. Com a nova Constituição de 1976, os Açores tornaram-se numa região autónoma e deram-se as primeiras eleições a nível regional. Criaram-se os seus 2 principais órgãos de governo, a Assembleia Regional, eleita por sufrágio universal direto, e o Governo Regional, cujo presidente é nomeado pelo representante da República face aos resultados eleitorais, numa réplica do mesmo sistema que acontece em Portugal continental. Mas, embora tivessem executivo próprio, as ilhas dependiam ainda muito do Estado Central quanto à sua segurança e proteção civil. Apenas os bombeiros, por natureza grupos de voluntários, tinham um caráter mais local e, por isso, mais versátil. A região autónoma dos Açores era ainda jovem quando tudo aconteceu. E com a região autónoma chegou também aquilo que um dia viria a ser a Broá, que aqui entre nós tem algum ADN regional. Se quiserem mais conteúdo relativo aos Açores e à sua história, sigam-nos de perto, que é possível que aconteça. E, se juntarem ao nosso Patreon em patreon.com/broapodcasts, vão também ter acesso a conteúdos exclusivos e poder contactar diretamente com a nossa equipe. – 1 de janeiro de 1980. Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. Dia de Ano Novo. Tarde. Um raro dia de sol em pleno inverno. Um feriado tranquilo. Sentada à volta de uma mesa ainda coberta de restos de massa cevada e alguidares de alcatra, estava uma família inteira. Um avô deixava-se levar pela sonolência da tarde. Os outros bebiam vinho e os restos de espumante de uma passagem de ano em força. Debaixo da mesa, as crianças agarravam calcanhares desprevenidos. Era o início dos anos 80. Em liberdade, com autonomia. Mas, num instante, tudo mudou. Um rugido impossível rebentou das profundezas pelo soalho acima. A casa tremeu. Gritos, azáfama, e num instante tudo era pó, tudo era escombros. Parecia o fim do mundo. Lágrimas. Faces em terror completo olhavam-se entre si por entre os escombros. Houve quem pensasse num bombardeamento nuclear, no início de uma nova guerra mundial. Era o sismo de 1980.
Foi às 3 horas, 42 minutos e 39 segundos que se registaram fortes movimentos nas falhas ao longo da junção das placas tectónicas europeia e norte-americana. Os movimentos deram-se no oceano a 10 km de profundidade e a 70 milhas a noroeste da costa oeste terceirense, em linha com a freguesia das 12 Ribeiras. Foi precisamente aí o epicentro do que viria a ser um terremoto. Tanto na Terceira como em São Jorge, mediram-se intensidades de 8 a 8.5 na escala de Mercalli modificada. Escala essa que vai até 12 e que mede o impacto dos terremotos na paisagem natural. Na escala de Richter, o abalo registrou uma magnitude de 7.2. Pensem no seguinte como comparação. O terremoto de 1755, destrutivo que foi, terá tido uma intensidade na escala de Richter de entre os 7.5 e os 9. Não foi tão longe assim. Durante 20 a 30 segundos, a ilha tremeu. Os 10 primeiros segundos foram os mais intensos. O impulso rápido imediatamente fez tremer os edifícios por toda a ilha. O impacto foi tal que um dos sismógrafos ativos instalado nos Açores terá deixado de funcionar. Um balanço constante fez ruir paredes, muros, telhados. Não foi tudo. O pior perigo pairava no horizonte sem que ninguém o temesse. Um sismo com epicentro no mar traz consigo o risco sério de um tsunami e a ameaça de um novo 1755. 7 minutos e 50 segundos depois do abalo, o tsunami chegou. Ao longo de 1 hora e 40 minutos, as ondas foram castigando a costa terceirense. Mas, por sorte, ao contrário do que se passou em 1755, o pior tinha sido mesmo o sismo. Ondas que podiam ter sido gigantes e varrido a ilha de ponta a ponta, mantiveram-se baixas. Não passaram dos 41 centímetros. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. O abalo fez-se sentir também nas outras ilhas. Só passado 3 dias é que se percebeu a escala dos danos. De acordo com a delegação da Terceira da Secretaria Regional do Ensinamento Social, registaram-se 21 mil desalojados nas ilhas de São Jorge, Terceira e Graciosa, de um total de 86 mil habitantes. Só no concelho de Angra do Heroísmo em si, registaram-se 15.900 desalojados. A contagem total nas ilhas afetadas acabou por subir para 30 mil. Desde 1755 que um sismo em território português não tinha sido destrutivo a este nível. 57% das habitações da ilha sofreram danos. Houve 73 mortos e cerca de 400 feridos. Apesar dos danos se terem espalhado por estas 3 ilhas do Grupo Central, São Jorge, Terceira e Graciosa, foi Angra o centro urbano mais castigado pela catástrofe. Um jornalista descreveu a situação como um panorama desolador.
Na noite do sismo, um forte luar atravessava as janelas sem vidros das ruínas sem telhados do centro de Angra. Mas nos Açores, onde há tragédia, há também ajuda humana. Testemunhas do impacto do sismo em Angra do Heroísmo falam numa reação imediata por parte dos habitantes, muito antes do auxílio prestado pelas autoridades. Do uso espontâneo de tratores e bulldozers para desimpedir as estradas. Do prestar de socorros mútuos. Avós que resgataram netos dos escombros, maridos que salvaram mulheres, mães que treparam muros em colapso com crianças de colo ao peito. A reação rápida da população ditou a forma como a ilha recuperaria. Numa inegável referência às palavras do Marquês de Pombal, que declarou no seguimento do terremoto de 1755 que era a altura de enterrar os mortos e cuidar dos vivos, o presidente do governo regional, João Bosco Mota Amaral, reagiu de imediato, dizendo que era preciso enxugar as lágrimas e arregaçar as mangas. A crise começou por apanhar o ainda recente governo regional desprevenido. Não havia protocolos definidos a nível regional para lidar com catástrofes desta escala. Não era claro qual era a abrangência do poder de decisão do governo regional. Em Angra, o executivo camarário tinha tomado posse uns meros 2 dias antes do sismo e não tinha tido tempo de conhecer os cantos à casa. Ainda assim, a resposta ao sismo foi notável. No rescaldo da crise, o presidente do governo regional desenhou um objetivo principal: facilitar o processo de reconstrução para evitar um novo surto de imigração como a que seguiu à crise vulcânica dos Capelinhos em 57 no Faial, em que a população decidiu escapar ao caos em direção ao continente americano. Era preciso restaurar e melhorar as condições de vida dos ilhéus. Alguns viram-se de súbito sem abrigo, sem comida. A freguesia das 12 foi reduzida a escombros, descrita por testemunhas como um monte de pedras negras. Sem grandes danos, sobraram a junta de freguesia e o edifício da escola. Por toda a ilha faltava água, luz, transportes, saneamento. Qualquer medida por parte do Estado Central era inoportuna, demorada. Era preciso fazer uso da autonomia. A esse propósito, a 3 de janeiro foi criado o Centro de Apoio ao Sinistrado da Crise Sísmica de 80, o CASCS 80. O interposto principal estava sediado em Angra, mas todas as ilhas tinham o mesmo, e o objetivo era coordenar o receber e redistribuir de doações em espécie, como alimentos ou roupas. Houve também várias outras entidades envolvidas no esforço, a par do governo da região. Dezenas de famílias foram temporariamente realojadas em cerca de 200 tendas montadas pelas autoridades nas instalações da Base Aérea número 4 na Freguesia das Lajes, mas também em tendas de campanha fornecidas por militares americanos. A associação People to People International forneceu também 100 casas portáteis. Foram criados vários outros acampamentos para acomodar estas tendas. O maior destes, o do Bailão, chegou a acolher cerca de 400 pessoas. O motivo para os grandes acampamentos era prático. Quanto mais concentrada fosse a distribuição dos desalojados, mais fácil seria prestar auxílio. Criaram-se rapidamente centros de acolhimento em edifícios mais recentes, cuja estrutura, ao contrário da maioria da construção antiga, era reforçada com cimento. Tinha sido a construção sem cimento e sem a supervisão apropriada uma das responsáveis pela escala da destruição. Fundaram centros no Liceu de Angra, na Escola Infante Dom Henrique e em edifícios pertencentes aos bombeiros e à PSP. Mas
limpos os escombros, depois de cuidar dos feridos e desalojados, faltava a tarefa principal: a reconstrução da ilha, a reconstrução de Angra. Ainda no dia 3 de janeiro, a Direção de Habitação de Angra arregaçou as mangas. Grupos de voluntários supervisionados dirigiram-se aos residentes da cidade para os aconselhar e para cortar a eletricidade e água em edifícios danificados. Mas havia outra tarefa essencial: o levantamento dos estragos. Passados 18 dias, tendo-se apurado todos os detalhes, como o estado da casa, o valor arquitetónico e o número de ocupantes, já havia uma boa noção da destruição e daquilo que havia para fazer. Grande parte da reconstrução foi autorreconstrução, ou seja, os habitantes, na medida do possível, foram reconstruindo ou coordenando a reconstrução das suas casas. As juntas de freguesia foram encarregadas de distribuir gratuitamente materiais para a reconstrução. Mas no dia 4 de janeiro foi criado o GAR, Gabinete de Apoio e de Reconstrução, bem como o FAR, o seu fundo, com sede nas instalações de PSP em Angra do Heroísmo. O GAR era quase como um gabinete de atendimento aos que tinham perdido as suas casas e funcionava em 3 modalidades. Quem lá se dirigisse podia optar por ter acesso a uma linha de crédito para a reconstrução, pela cedência de materiais ou por ambos. Nas freguesias rurais da ilha, o GAR coordenava também a reconstrução das casas por aí dispersas, algumas de difícil acesso. Os caminhões do GAR, com a sua promessa de reconstrução, ficaram na memória dos terceirenses e passaram a integrar as brincadeiras das crianças de então. Mas como fazer a reconstrução? Com que parâmetros? Desde o início que se tomou uma decisão que viria a ser crucial para o futuro de Angra. Por motivos históricos e por motivos práticos, era recomendada a reconstrução com base na traça tradicional, mas com componentes antissísmicas. Foram elaborados manuais para esse efeito, com recomendações até sobre a organização do interior da casa e com indicações para manter os tradicionais fornos de cozer pão, bem como as fachadas e outros elementos característicos de cada edifício o mais possível. A única inovação seria o uso alargado de betão na construção dos edifícios. Os projetistas, muitas vezes amadores, eram aconselhados e acompanhados pela Câmara de Angra, que facilitou o processo de licenciamento ao máximo. Os projetos entravam na Câmara, eram apreciados rapidamente por especialistas, temporariamente aprovados e sujeitos a reavaliação posterior. As obras podiam então começar no próprio dia da entrega dos papéis. A reconstrução seguiu a um ritmo alucinante. E milhares de especialistas e trabalhadores da construção civil foram chegando a Angra de um pouco por todo o país para ajudar ao esforço. Estimativas na chegada de 6.000 pessoas à ilha numa questão de meses e também num aumento exponencial do consumo de álcool. O GAR distribuiu também madeira à população para quem quisesse construir habitações provisórias. No final do mês de janeiro já havia 700 casas de madeira em vários pontos da ilha, inclusive no acampamento do Bailão. Construíram-se também 2 bairros de habitação simples e traço industrializado: o bairro de São João de Deus e o bairro da Terra Chã. Em junho de 1980, reforçou-se o apoio à construção. Passou-se uma resolução que previa um apoio a fundo perdido no valor de 50% dos custos de fachada visíveis da via pública.
No caso de igrejas e de outros edifícios de interesse público, como os famosos Impérios do Espírito Santo, o apoio era de 90%. Foi também criado o Serviço Regional da Proteção Civil dos Açores, para se responder diretamente e a nível regional às futuras crises. Ainda em junho, uma equipa da Unesco, que se tinha deslocado à região em janeiro para avaliar o impacto do sismo, destaca o valor de Angra para a humanidade, como elemento-chave da história da expansão. Era uma pequena indicação daquilo que estava para vir. A verdade é que a reconstrução de habitações e monumentos se deu a uma velocidade impressionante. E ainda, na década de 1980, na vasta maioria da Ilha Terceira, eram poucos os sinais do sismo. Em 1981, dá-se um excelente acaso. Álvaro Monjardim, então deputado à Assembleia Regional pelo Círculo Terceirense, descobriu, ao visitar a sede da Unesco em Paris, que Portugal nunca tinha proposto nada para ser designado como Património Mundial. Designação essa que existia desde 1972. Tratava-se de uma figura originada num tratado a nível internacional que visava proteger património com elevado valor histórico, cultural e científico. De volta a Angra e com membros do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Monjardim propôs numa reunião elaborar uma proposta de candidatura. Era a cidade de Angra, pelo seu património arquitetónico sim, mas ainda mais pelo seu papel no quadro das explorações marítimas do século XV e XVI, que seria candidata. A cidade, tão castigada apenas um ano antes, estava de volta e ousava impor-se. O dossiê foi entregue no final desse ano. Em 1983, o ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, recomendou a proposta portuguesa. Resumindo, tal como a Torre de Belém e o Convento dos Jerónimos em Lisboa, como Goa, Angra do Heroísmo está diretamente e materialmente associada a um acontecimento de significação histórica universal, a exploração marítima que permitiu o intercâmbio entre as grandes civilizações do planeta. Em 1984, a resposta chegou. Angra foi designada Património Mundial pela Unesco, o primeiro sítio em Portugal a sê-lo. Nesse mesmo ano, o GAR foi oficialmente extinto. Apenas 4 anos depois do sismo, o trabalho principal estava feito. Se Angra é hoje uma cidade de património, repleta de história, conservada ao máximo, isso deve-se principalmente a duas coisas: a habilidade com que a população local e a liderança regional conduziu o processo de reconstrução, com respeito também pela história e tradições da ilha, e à iniciativa e trabalho do Instituto Histórico da Ilha Terceira e de homens como Álvaro Monjardim, Jorge Forjás ou José Guilherme Reis Leite, entre outros, que, a par dos desenvolvimentos da política internacional, viram a chance de fazer em Portugal algo que nunca tinha sido feito. Precisamente numa cidade que esteve muitas vezes à frente do seu tempo. Durante o século XX, já longe da época áurea do Império a que pertencera, a cidade de Angra tinha-se vindo a descaracterizar. Com o desastre do sismo, surgiu a oportunidade da preservação. E hoje, para conhecer a longa e rica história de Angra do Heroísmo, basta visitá-la. Está nas suas ruas, na sua traça, nas suas paredes.
Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana. Esta história é uma história que me é muito querida porque, como alguns de vocês deverão saber, eu sou açoriano e sou de Angra do Heroísmo e, portanto, não cresci eu diretamente com esta história, mas cresci com várias gerações de pessoas que passaram diretamente por isto e, aliás, queria até convidar-vos para virem ao Patreon da Broá, onde vamos ter uma conversa especial sobre este assunto. Esta é uma história que me toca, é uma história que marcou a minha identidade e marcou o sítio de onde eu vim. E é uma história que eu acho importante contar por dois motivos. Primeiro, os Açores e o resto das regiões autónomas são uma parte, não só integrante, mas muito importante de Portugal e têm a sua história própria e as suas histórias merecem ser contadas. Aqui no Sapiens já o fizemos várias vezes, em particular com a Volta da Madeira, mas queremos contar mais e achamos que é essencial que se conheça melhor a história desta parte do nosso país. Segundo, porque esta história, para além de uma história humana, é, acima de tudo, uma história sobre a capacidade da humanidade de se organizar e de enfrentar de frente os problemas. Uma das coisas mais marcantes desta crise foi a capacidade que a população teve de sair à rua, limpar as ruas, reconstruir as casas, tomar a iniciativa no processo de recuperação daquilo que era seu. Portanto, isto é uma história não só das responsabilidades do Estado e do que o Estado efetivamente consegue fazer junto da sua população, mas também do que a população consegue fazer junto de si própria quando dá os mecanismos para se poder organicamente resolver. Portanto, esta é uma história de uma região que não deve ser esquecida, uma história da capacidade humana da resolução e é, portanto, uma história que nós acreditamos que devíamos, não só nós, mas também muitos outros, contar e manter viva. Para a semana vamos ter um episódio muito especial sobre robôs gregos. O que é que será que isto quer dizer? E há outra particularidade, não serei eu a apresentar, teremos um convidado especial que irá dar voz a este programa. Portanto, não vos espero eu para a semana, mas esperará alguém muito especial. Até para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.